Sou o pastor Djalma Martins e este é mais um momento com a palavra. Seja bem-vindo, é um prazer estarmos juntos mais uma vez compartilhando diretamente da palavra de Deus com o seu coração. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, né? Você não paga nada, é completamente grátis, né? E aqui ainda você recebe dicas bíblicas, né, sobre como viver melhor, sobre como ter um bom relacionamento com Deus, sobre como consagrar a sua vida dentro da palavra do Senhor. E não se esqueça de deixar o seu like. Ela é muito importante porque quando você deixa o seu like, o YouTube entende, né, que você está indicando, você está gostando, indicando para que outras pessoas também possam ouvir. Então é muito importante deixar o seu like, é importante compartilhar, né, esse vídeo com outras pessoas, com pessoas que você conhece, pessoas da sua família, para que a gente possa crescer, né, como canal e principalmente, né, com a palavra de Deus, principalmente divulgando a palavra de Deus. Nós não ganhamos nada com isso, nada que eu digo financeiramente. O que ganhamos é o prazer, a satisfação de podermos compartilhar a palavra de Deus e ajudar, né, as pessoas a se aproximarem mais do Senhor, a crescerem mais no Senhor. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a realidade que Deus transforma tristeza em alegria. Deus transforma tristeza em alegria. Esse texto está no Salmo 126, um salmo de peregrinação, né, pós-exílico, né? As pessoas estão voltando do exílio da Babilônia. E aí, quando chegam, né, na própria cidade, percebe que ela está desolada ainda, não está organizada, né, não está cuidada, e aquilo gera uma tristeza muito grande no coração. Mas o que eu acho bem interessante nesse texto é que alguém resolve olhar, né, para a cidade com um olhar diferente, né, com um olhar em que o coração se enche de esperança, né? Então esse texto ele trata, né, ele fala sobre o que Deus fez pelo seu povo e o que Deus ainda pode fazer no presente. É um texto que traz, né, para o nosso coração a possibilidade, né, de alegria, né, de nos alegrarmos na certeza de que os momentos de tristeza, os momentos de dificuldade, eles fazem parte da vida, mas que existe um Deus que trabalha a nossa vida durante esses momentos, transformando, né, essa realidade de tristeza numa realidade de alegria, né, em prazer, em satisfação. Então, o texto vai nos mostrar que Deus transforma a tristeza em alegria. Isso é importante a gente entender, que a tristeza, os momentos difíceis, eles não duram para sempre. Eles não vieram para ficar. Mas o Senhor, ele age nesses momentos, transformando esses momentos, né? Por isso que o salmista começa declarando no Salmo 126, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. É como se houvesse uma alegria tomando conta do coração. É como se o prazer começasse a tomar conta do coração. E como que isso acontece, né, segundo o próprio texto? Então, primeiro o salmista vai nos ensinar que isso acontece quando trazemos à memória o que ele já fez por nós no passado. Quando nós conseguimos trazer à memória o que Deus já fez por nós no passado. Salmo 126, né, do versículo 1 até o 3, diz isso, né? Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, né, se dizia no versículo 2. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Tem feito e fez. Na verdade, mesmo que os nossos olhos, né, não consigam identificar, mesmo que em determinados momentos de dificuldades, que parecem sem saídas, mesmo em determinados momentos que a tristeza parece ser o sentimento predominante da nossa vida, isso não tira a realidade, o fato de que Deus já fez, como ele diz aqui, né? De que Deus tem feito maravilhas, de que Deus fará maravilhas. Grandes coisas o Senhor tem feito.
A gente às vezes não consegue enxergar o que Deus tem feito de bom, o que Deus tem feito de maravilhoso na nossa vida, porque o sentimento de tristeza, né, o desafio, a luta, a situação que não apresenta saídas, parece que é tão forte, é tão grande, que ela impede que tenhamos outra visão da ação de Deus. Mas ele diz assim, de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Deus transforma tristeza em alegria. Quando trazemos à memória, guarde bem essa dica, Deus transforma tristezas em alegria quando você traz à memória o que Ele já fez por sua vida. Quando você consegue resgatar na sua memória e pensar sobre as coisas que Deus já fez e tem feito na sua vida. Mas também quando nós cremos, né, que Ele sempre age ao seu tempo, ou a seu tempo, em nosso favor. Isso exige de nós fé para acreditarmos que no tempo de Deus, da forma que Deus escolher para agir, Ele vai transformar a nossa tristeza em alegria. Ele vai mudar, é isso que a palavra dele está dizendo. Ele vai mudar o quadro da nossa vida, o quadro da história. Ele vai pintar uma nova página, escrever uma nova página, compor um novo episódio, né? Grandes coisas o Senhor tem feito por eles, de fato, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Deus está pintando, né, outra tela. Cada amanhecer, a cada dia, diante de cada situação, o Senhor está escrevendo mais um capítulo das nossas vidas. Você precisa crer nisso, que a história da sua vida ela está em evolução, ela está mudando. Existem dias difíceis e dias melhores. Existem dias em que a tristeza é o sentimento predominante. E existem dias que a alegria é o sentimento predominante. Trazer isso à memória, compreender isso e crer que Deus está agindo ao seu tempo, né? Olha o versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Ou Negueb, né? Como está escrito aqui. O Negueb, ele é, né, um deserto, né? Diz aqui o texto, né? É o deserto que ocupa cerca de 60% do território de Israel. Negueb, o Negev, ocupa 60%, mais da metade do espaço de Israel. E o interessante é que essa palavra, ela significa seco, árido, né? Deserto significa seco, árido. Negev significa seco e árido. Todas as vezes que nós pensamos em deserto, pensamos numa situação difícil, seca, de seca, sem brotar, sem vida, sem fruto. Mas o interessante é que, se olharmos para a história do povo de Israel, os momentos que Deus mais manifestou o seu poder, a sua prosperidade, o seu cuidado, as suas bênçãos foram onde? No deserto. Quando Deus, durante a noite, guiava, né, com uma coluna de fogo e de dia, uma coluna de nuvem protegendo o povo e direcionando e providenciando, né, meios para que eles pudessem chegar inteiros na terra prometida. Mesmo assim, o povo duvidou das misericórdias, da graça e duvidou do poder de Deus. Não duvide do poder de Deus na sua vida. Não duvide no poder de Deus na sua vida. Não duvide daquilo que Deus pode fazer. Porque um deserto para Deus pode ser um local onde Ele vai manifestar, né, abundância, né? E aí o texto, sendo analisado com respeito ao Negev, vai dizer que as chuvas caíam do norte, né, e ficavam armazenadas em lugares mais altos. Em determinado momento, essas águas transbordavam e inundavam o rio, trazendo vida a toda a sua volta. Sabe o que isso significa? A chuva de Deus está caindo sobre o seu deserto, sobre a sua vida, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais tristes. Deus continua derramando chuva sobre a sua vida, fazendo um reservatório de água. E quando chegar o momento certo,
quando chegar o tempo certo, essas águas transbordarão, diz aqui a palavra de Deus. E elas inundarão toda a sua vida, promovendo vida, poder e crescimento, frutificando. Deus não para, Deus não cessa de derramar chuvas sobre a sua vida, mesmo nos desertos, mesmo nos momentos mais tristes, o Senhor continua derramando bênçãos sobre a sua vida. O que pode estar acontecendo é que essas águas estão em um reservatório, e no tempo de Deus, creia o que a palavra diz aqui, nós não podemos deixar de crer que Deus sempre age ao seu tempo. No tempo de Deus, essas águas transbordarão e trarão vida para você. Alegria, paz, tudo aquilo que você precisa. Por último, não menos importante, né? Diz que quando mantemos a esperança na ação maravilhosa de Deus, quando nós não perdemos a esperança na ação maravilhosa de Deus, e aceitamos o fato de que existe um caminho a ser percorrido até chegarmos às bênçãos que Deus preparou para nós. Precisamos entender e não perder a esperança na ação maravilhosa de Deus, que existe um caminho a ser percorrido até chegarmos às bênçãos que Deus preparou para nós. Olha o versículo 5 e o versículo 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Existe um caminho em que às vezes percorremos esse caminho com lágrimas nos olhos, lutando, plantando, sofrendo ali. Mas no final deste caminho, Deus nos abençoará. O Senhor transformará as lágrimas em alegria, a tristeza em alegria. Creia nessa palavra. Creia que Deus transforma tristeza em alegria. Mesmo que hoje, na sua vida, as lágrimas sejam uma realidade, amanhã a alegria pode retornar ao seu coração pela ação poderosa do nosso Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe.